Olá, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou nutricionista e nesse vídeo eu vou falar sobre alimentação saudável. Muitas pessoas procuram um nutricionista em busca dessas informações, com dúvidas sobre o que comer, quais alimentos são melhores, né, são mais saudáveis. Então, primeiramente, é importante a gente diferenciar os alimentos de verdade dos alimentos de mentira. Os alimentos de verdade são aqueles alimentos naturais, os alimentos que são retirados da natureza. E os de mentira são os alimentos produzidos pela indústria alimentícia. Alguns alimentos que a gente chama de ultraprocessados, são alimentos que sofreram grandes transformações, que dão a impressão de serem alimentos de verdade, mas na verdade eles contêm muitas substâncias químicas que não são nutritivas. Então, como exemplo de alimento de verdade, a gente tem os grãos, como feijão, que são fontes de proteína vegetal, os cereais, que é o caso do arroz, do milho, que são fontes de energia para o nosso corpo. Nós temos os legumes, as verduras, as frutas, que são ricas em vitaminas, em minerais, em antioxidantes. As carnes são fontes de proteína animal, tanto a carne vermelha quanto a carne branca, quanto a carne de frango, de peixe. Os ovos também são ótimas fontes de proteína animal. Leite, os derivados do leite, que é o queijo, o iogurte natural. E as oleaginosas, que são as castanhas. Aí entra a castanha de caju, a castanha do Pará, a avelã, nozes, amêndoas, que são fontes de gorduras boas, que a gente considera gordura boa, e fontes de alguns minerais também. E os alimentos de mentira são os alimentos que são produzidos artificialmente, né, através da indústria alimentícia. Um exemplo seria o refrigerante ou sucos artificiais, né, onde nesses alimentos, a gente encontra muitos aditivos químicos, né, que são os corantes, os conservantes, os aromatizantes. Né? Então, esses alimentos, eles são a gente chama eles de ultraprocessados, né? Alimentos onde há uma adição de substâncias químicas que dão a impressão de ser alimentos, mas na verdade não é. Além desses alimentos, a gente pode citar também como exemplo o próprio pão de forma, né, que é um pão onde já contém mais substâncias químicas que um pão de sal comum. O iogurte, sem ser o iogurte natural, que seria o iogurte feito com leite e o fermento químico, mas o iogurte onde há adição, né, de aromatizantes, onde há adição de corantes, né, a gente considera esses alimentos ultraprocessados. E a gente fala que esse alimento é um alimento de mentira, né? Normalmente esses alimentos de mentira, eles são ricos em sal, são muito ricos em açúcar e em gordura. E justamente esses três elementos que vai também nesses alimentos é o que favorece o sabor, né? Eles são muito palatáveis, né? Eles têm um sabor agradável, mas nutricionalmente eles são ruins. Então, agora que a gente já sabe diferenciar isso, né? O segredo é consumir mais os alimentos naturais, né? Os alimentos de verdade e reduzir o consumo dos alimentos artificiais ou alimentos de mentira. Bom, paralelo a isso, a gente deve ter um equilíbrio no consumo, né? A gente também não pode comer à vontade os alimentos naturais, né? A gente precisa ter um equilíbrio nas quantidades, né, do consumo. Então,
A gente deve fracionar as nossas refeições, né? A gente fala para comer de 5, 6 refeições ao dia, fracionada ao dia, né? Sendo que café da manhã, o almoço e o jantar são as principais refeições. No café da manhã, a gente pode incluir uma tapioca, crepioca, ovos mexidos, o próprio pão, de preferência um pão integral, mas não um pão integral industrializado. Algum pão integral caseiro, mais caseiro. O queijo, o iogurte, esse iogurte natural, o café com leite, um chá, um suco natural, pode ser incluído no café da manhã, uma fruta. O almoço, ele deve conter uma proteína, o arroz e feijão, de preferência, e os legumes e as verduras, né? Mas como a gente deve fazer? Primeiro, a gente deve dividir o prato ao meio. Metade do prato, a gente coloca os legumes e as verduras. E na outra metade, a gente usa uma parte para proteína, para as carnes, e a outra parte para o arroz e feijão. Assim a gente consegue ter uma relação mais equilibrada dos nutrientes. O jantar já deve ser, deve ter refeições mais leves, né? Pode ser uma sopa, pode ser a salada com a proteína, um omelete, um ovo cozido, os legumes, as verduras, né? Deve estar presente sempre também no jantar. Mas o jantar com menos quantidade de alimentos. E nos intervalos das refeições, preferir as frutas, né? As frutas, as castanhas, né? A noz, castanha de caju, castanha do Pará, pedaços de coco, o abacate, que é uma fruta que tem uma gordura muito boa. Então, esse tipo de alimento nos intervalos das refeições. E junto com isso tudo, uma mudança também nos hábitos de vida, né? Fazer alguma atividade física é importante, né? Então, o segredo de tudo está no equilíbrio. O equilíbrio tanto da qualidade dos alimentos quanto na quantidade dos alimentos, né? Então, ele deve ser em uma qualidade boa, né? Com mais alimentos naturais e nas quantidades adequadas. Esse é o segredo de uma alimentação saudável. Espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.